Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é lançamento da Editora Vida. Acabou de sair o mais novo comentário bíblico Vida de 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Coríntios, do Pablo Deiros. Pablo Deiros, ele que já é muito conhecido aqui no Brasil, né, as suas obras, ele é espanhol, tá, pastor, missionário, e a série, né? Ele já fez toda a série e a Editora Vida só está traduzindo. Nós já temos os 4 evangelhos, o livro de Atos, Romanos e agora 1º e 2º Coríntios. Tá? É uma obra maravilhosa, capa dura. Tá? Você vai ter aqui no total, tirando aqui as folhas finais, tá? Juntamente com a bibliografia, você tem aqui 1045 páginas. Na minha opinião, é o melhor comentário expositivo do Novo Testamento que nós temos. Tá? O livro de Atos é o melhor comentário expositivo. Por que é o melhor? Porque além de ser um grande comentário, o Pablo Deiros é historiador. E como o livro de Atos é um livro histórico, né? Então o cara arrebenta. E ele é doutor em Novo Testamento, doutor em História. O Pablo Deiros, ele tem um currículo vasto, né? Está aqui, ó. O currículo dele é vasto. Ó, é pastor, mestre, conferencista e escritor de destaque, com cerca de 50 anos de experiência pastoral e acadêmica. É autor de mais de 70 obras publicadas. Aqui no Brasil você tem esses comentários, você tem a História Global do Cristianismo, você tem O Mundo Religioso Latino-Americano, essa obra eu fiz aqui, o review no canal, tá? E outras obras ainda dele que não foram traduzidas, né? 70 obras publicadas, em sua maioria nos campos de História Geral do Cristianismo, Missiologia e Pastoral. Além de estudos bíblicos, integra a Junta Global da Sociedade Bíblica Internacional e é editor-geral da Bíblia Nova Reforma, publicada também pela Editora Vida. A Editora Vida, ela foi comprada pela 2ª maior editora inglesa, que é a Zondervan. Tá? E a Editora Vida, juntamente com outras editoras aqui no Brasil, é uma das 4, 5 maiores editoras aqui no Brasil. Tá? E quais são as características dessa obra? E também dos comentários, né, dessa série. As características: primeiro, o olhar atento às crenças evangélicas mais profundas, o uso de pautas hermenêuticas mais modernas, a aproximação exegética ao texto bíblico de forma clara e minuciosa, com o objetivo de ajudar a interpretar e aplicar a mensagem com mais propriedade, e esboços gerais do livro, capítulos e temas mais importantes de cada um dos livros do Novo Testamento. Tá? E ele vai sempre trazer aqui à tona o contexto religioso latino-americano, da América Latina, que outros comentários não abordam. Tá? Além disso, esse comentário, ele vem aqui com a fitinha, ó, 2 fitinhas que você vai usar para marcar o texto. Tá? 2 fitinhas aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. Prontinho aqui, ó. 2 fitinhas, uma preta e uma marrom. Aqui está, ó, a série completa, tá? Os próximos a ser lançados serão Gálatas e Efésios, tá? Gálatas e Efésios. Depois vem Filipenses e Colossenses, enfim. No total são 15, né? 15 volumes, totalizando aí os 27 livros do Novo Testamento. Você tem aqui o sumário, tá? Aí ele começa, ó, a introdução na página 32. Como são essas cartas? As cartas de Paulo aos Coríntios, né? Lembrando que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, 2 cartas se perdeu. A primeira carta, na verdade, é a segunda, e a segunda, na verdade, é a 4ª carta.
E tem também uma teoria que a segunda carta aos Coríntios é uma compilação de cartas. Não é uma carta única, mas são várias cartas. Tá? É uma teoria aí que vários eruditos defendem, né? Quem é o autor dessas cartas? Paulo e Corinto, Paulo e suas cartas. Por que ele escreveu essas cartas? Motivo da primeira carta, motivo da segunda carta. É uma introdução detalhada, tá? Quando e onde essas cartas foram escritas? Quem foram os primeiros leitores dessa carta ou dessas cartas? A cidade de Corinto, o cidadão de Corinto, os cristãos de Corinto, correspondência coríntia. Qual é o ensino dessas cartas? Você tem o ensino bíblico, teológico, ético e prático. Qual é a mensagem essencial dessas cartas? Qual é o desafio permanente dessas cartas? Tá? Como devemos ler essas cartas hoje? Aí você vai ter que, claro, entender a mensagem de Deus para eles, para os leitores originais, para depois entender a mensagem de Deus para nós hoje. Porque Paulo não escreveu para nós, ele escreveu inicialmente para os coríntios. Tá? E como aplicar essa mensagem para nós hoje? E o Deiros, ele é especialista nisso, né? Em aplicação. E é um comentário expositivo, maravilhoso. E aqui, a partir da página 88, tá? Ele começa a exposição da primeira carta aos Coríntios. Tá? E vai até depois, a partir do capítulo... pegar aqui. Capítulo. Cadê? Aqui, ó, da página 768, tá? Ele começa a exposição da segunda carta aos Coríntios. Como eu falei, comentários expositivos, tá? Então, só a primeira carta são mais de 500 páginas. E a segunda carta aí você tem 300 páginas, né? Aproximadamente, ele comentando. Tá? Introdução. E a introdução ele já vai direto, né? Porque ele trabalha as duas cartas lá na introdução da obra. Tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Como eu falei, é um comentário expositivo. É um comentário maravilhoso. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. O capítulo... Cadê? 15 da primeira carta, né? Aonde Paulo vai falar da ressurreição, que é o capítulo 15, a ressurreição de Cristo e dos crentes, página 693. 693. Vamos lá. Tá aqui, ó, capítulo 15, a ressurreição de Cristo e dos crentes, tá? São 58 versículos. Ele começa com uma introdução ao assunto, que é um discurso apologético de Paulo, tá? Depois, ele começa a exposição dos primeiros 11 versículos, a ressurreição de Cristo. E ele começa dizendo, ele é historiador, tá? Ele é doutor em história. Nós, historiadores, estamos proibidos de nos perguntar o que teria acontecido se... Interrogação. Tentar responder esse tipo de pergunta seria cometer um erro historiográfico fundamental. Significaria sair da pretensão de objetividade na ponderação sobre o passado e cair numa subjetividade de limites incertos. Aí ele vai explicando aqui, ó. Tá? E aí ele vem, como todo sermão, ou toda comentário expositivo, você tem as subdivisões. A primeira, a ressurreição de Cristo foi pregada por Paulo, versos de 1 a 4. Tá? E aqui ele vai dividir, ó. Ele divide, tá? E vai dividindo, versículo 1 vai aplicando. Tá? Depois, na subdivisão mesmo, você tem aqui, ó. A crucificação significa que Cristo morreu por nós, verso 3. Tá? Cristo morreu pelos nossos pecados, é a primeira coisa que Paulo fala. Segunda coisa, no verso 3, né? Cristo morreu por nosso corpo pecaminoso. Depois você vem aqui, ó. A ressurreição significa que Cristo vive em nós, versículo 4. Tá? Aí vem, a ressurreição significa que Cristo é um Salvador vitorioso.
A ressurreição significa que Cristo é um Salvador vivo. A ressurreição significa que Cristo é um Salvador presente. Está no versículo 4, tá? E quem já conhece os comentários do Deiros, ele sempre vai citar eruditos, tá? Teólogos, eruditos, historiadores. Nesse caso aqui, sobre a ressurreição, ele cita Martinho Lutero. Isso ele vai fazer em todos os capítulos, citando vários autores. Nesse caso aqui, ó, é Martinho Lutero, tá? Que eu não vou ler por causa do tempo, né? Depois você tem aqui, ó, a ressurreição de Cristo foi corroborada por testemunhas, os versos de 15 a 8, tá? Paulo vai mencionar 500 irmãos, vai mencionar os 12 apóstolos como testemunhas, tá? E aqui ele começa, ó. Versículo 5, parte A, ele apareceu a Pedro. Versículo 5, parte B, ele apareceu aos 12. Versículo 6, ele apareceu a mais de 500 discípulos. Que Paulo vai falar que desses 500, muitos estavam vivos ainda, tá? Que viram Jesus ressuscitado, tá? Aí ele vai citar, ó, Ulrich Winkens, um erudito sobre essa questão aqui, ó. Ele apareceu a Tiago. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, irmão de João, mas é Tiago, irmão de Jesus. Verso 7, parte A. Depois, ele apareceu a todos os apóstolos. Verso 7, parte B. Então, gente, para quem prega expositivamente, eu mesmo amo os comentários assim. E os do Pablo Deiros são os melhores, né? Tá? O Hernandes são bons, os comentários do Hernandes são excelentes? São. Mas do Deiros, para mim, é melhor. Muito melhor. Não tem nem comparação. Tá? Eu tenho muitos comentários positivos e eu comparo, né? Aqui ele vai te dar uma tabela, concordância dos relatos das aparições de Cristo, tá? Ali nos evangelhos. Então você tem Lucas 24, tá vendo? Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, as outras mulheres, especiarias aromáticas, de manhã bem cedo, a pedra removida. Enfim, deixa vocês lerem aí. Então a ressurreição não é um mito, tá? A ressurreição é um fato histórico. Que é em Lucas, né? Lucas 24. Depois ele vai te dar o relato da ressurreição com Marcos 16, Mateus 28, tá? As tabelas, para você comparar. E Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. Porque depois da ressurreição, Jesus fica 40 dias, né, ensinando as últimas coisas para os seus discípulos. Depois disso vem o versículo 8, que ele, por último, ele apareceu a Paulo, tá? E ele aparece a Paulo e o comissiona para fazer parte do evangelho, ou melhor, para ser apóstolo dos gentios, né? Aí os versos de 8 a 10, a ressurreição de Cristo foi comprovada por Paulo, versos 8 a 10. Aí você tem a autoestima de Paulo, tá? E aqui ele vai dividir, expondo o texto, né? Primeiro, baixa autoestima, que Paulo se considera um abortivo, que nem deveria ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja de Deus, tá? Depois ele fala da insignificância humana, tá? Paulo classifica a si mesmo como o menor dos apóstolos, porque ele perseguia a igreja, né? Aqui ele vai citar outros textos, como Timóteo, 1 Timóteo, a segunda carta aos Coríntios, o livro de Atos, tá? Mas em tudo isso você vê a graça divina na vida de Paulo, versículo 10, tá? Que Deus o chamou para ser apóstolo, mesmo ele sendo um pecador miserável. Tá? E aqui ele vai fazer uma aplicação para nós. Nossa autoestima. Tá? Ele é o cara é espetacular em aplicação, porque o sermão expositivo é baseado em 3 pilares: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A aplicação é primordial na mensagem. Deixa eu correr aqui. Depois vem o versículo 11, né?
A ressurreição de Cristo foi pregada pelos apóstolos. Tá? E aí está a base do Evangelho. A base do Evangelho. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Ele é o poder de Deus porque ele prega um Deus que morreu e ressuscitou. Não é um Deus morto, não é um cadáver, não é um esquife. Agora, ele vai para a segunda subdivisão, os versos 12 a 19, sobre a ressurreição dos mortos. Depois de apresentar o evangelho comum pregado e crido pelos coríntios, versos de 1 a 11, Paulo passa a discorrer sobre o problema relacionado com a ressurreição dos mortos, que aparentemente era negada por alguns membros da comunidade de Corinto. Aí ele vai explicando. Os coríntios, eles eram gregos, né? Corinto era uma cidade grega. E os gregos não criam na ressurreição. E aqui ele vai falar um pouco sobre Platão, que para Platão, desculpa, queridos, o corpo era a prisão da alma, tá? Então, quando a pessoa morria, o corpo ia para a tumba e a alma era liberta. Então, ressurgir ou a ressurreição era algo impossível para os gregos, porque era você voltar para a prisão do corpo, tá? E tinha um grupinho lá em Corinto que não cria na ressurreição, por isso que Paulo escreve, né? Paulo escreve. Aí vem aqui as subdivisões. Primeiro, Paulo afirma a ressurreição dos mortos com base em questões teológicas, versos 12 e 13. Aí você tem um conceito pagão de imortalidade, tá? Eu não vou ler porque ele vai falar no mundo greco-romano havia várias teorias a respeito da imortalidade. Ele vai falar aqui, não dá para ler, tá? Você tem um conceito antecedente sobre ressurreição, conceito bíblico sobre ressurreição. Olha que interessante o assunto, gente. Tá? Depois, Paulo afirma a ressurreição dos mortos com base em questões práticas. Tá? Porque se os mortos não ressuscitam e se Cristo não ressuscitou, a pregação cristã seria vã. Vã significa vazia, não teria sentido, porque nós iríamos pregar um morto, um esquife, um cadáver. Versos 14 a 16. E aqui você tem o testemunho oral, seria em vão. Versos 14 e 15. Tá? O testemunho da fé seria em vão. Verso 14, parte B. Que comentário maravilhoso, viu? Tá? O testemunho da boa conduta seria em vão, versículo 16. Tá? A fé cristã seria também vã, verso 17, parte A. O perdão dos pecadores seria em vão, porque a gente ia pregar uma mensagem que Cristo perdoou o pecado, mas como o morto vai perdoar pecado? O morto não perdoa pecado. Verso 17, parte B. Aí vem aqui, a esperança de vida eterna seria em vão, versos 18 e 19, porque todos aqueles que morreram, tá, estão perdidos, porque jamais serão ressuscitados, porque a ressurreição dos mortos, tá, só é válida e só vai acontecer se de fato Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, porque jamais serão ressuscitados. Interessante, né? Aí você vem para a terceira subdivisão, os versos 20 a 58, que é a ressurreição dos crentes. E aqui ele divide, né, em subdivisões. Ele coloca o drama final, versos 20 a 34. Ele vai trabalhar primeiro aqui, ó, as considerações históricas, tá? Versos 20 a 28. Aqui eles citam a frase de A.T. Robertson, tá? Archibald Robertson e Alfred Plummer sobre essa questão. Aí ele vai para a subdivisão, ó. A certeza da ressurreição, versos 20 a 22. Cristo como segundo Adão, versos 21 a 22. Tá? A ordem da ressurreição, versos 23 a 25. O resultado da ressurreição, os resultados da ressurreição, versos 26 a 28. Tá? Destruição da morte,
verso 26. Tá? Domínio sobre todas as coisas, verso 27. Delegação de autoridade, verso 28. Meu Deus, é muita coisa. E depois ele vai para outra subdivisão, versículos 29 a 34. Considerações práticas. O batismo pelos mortos, pelos mortos. Que ele vai falar o que significa isso. A exposição ao perigo, versos 30 a 32, parte A. Tá? O esforço por uma boa conduta, verso 32, parte B, ao verso 34. Tá? E aqui ele vai trabalhar agora, do versículo 35 a 41. A ressurreição do corpo. Ele faz uma analogia. Tá? Versículo 35 a 38. Depois uma descrição, verso 39 a 41. Uma comparação, versos 42 a 49. E aqui ele vai dividir, né? É maravilhoso. Que comentário. Depois de uma transformação, versos 50 a 57. E ele conclui aqui o versículo 58. Chaves para o progresso da obra do Redentor. Ou do Senhor, né? Esse é o capítulo 15. Ó, deixa eu pegar o capítulo 13. Meu Deus, é muita coisa. Capítulo 10. A segunda carta ele vai trabalhar da mesma forma, tá? É expositivo. Os dons do Espírito. A igreja, os dons. E o Deiros, ele é continuista, tá, gente? Ele não é cessacionista. Ele é continuista. Porque não dá para ser cessacionista, tá? Cessacionismo não é bíblico, é antibíblico, tá? O caminho do amor, o capítulo 13. A necessidade do amor, versos de 1 a 3. Sem o amor, os melhores dons do Espírito não são nada, verso 2. Aí tem o dom de profecia, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Sem amor não vale nada. O dom da fé. A fé para operar milagres, né? O dom de realizar milagres. Enfim, ele esmiuça o texto aqui, ó. Esmiuça. Se você pegar o capítulo 14, tá aqui, a ordem do corpo. No corpo, né? O corpo aqui é a igreja, né? O corpo de Cristo. Aí vem um dom de línguas e de profecia, versos 1 a 25 do capítulo 14. Aí ele começa, o dom de línguas, verso de 1 a 25. Quais são as línguas de que Paulo está falando? Qual é o conceito de Paulo acerca dessas línguas? Qual é o valor relativo dado por Paulo a essas línguas? Que restrições Paulo aplica ao falar em línguas? Olha que interessante. Ele faz uma exposição fantástica e equilibrada sobre o dom de línguas, tá? O Espírito Santo concede esses dons ainda hoje? Com certeza, ele vai defender o continuismo, claro, né? Bíblico.
Como pôr em prática o dom de línguas na igreja? Ele fala aqui, é preciso ter convicção, é preciso ter instrução, tem que ser ensinado, é preciso ter administração, tá? Enfim. Só nos versículos 1 a 25, tá? Depois, ó, no mesmo texto, você também tem um dom de profecia. Tá? O que é o dom de profecia? Lembrando que profetizar aqui não é pregação, não, como ensinam os reformados, tá? Não é pregar, não, gente. Por que alguns cristãos hoje rejeitam o dom de profecia? Fala aqui em cima. Em que sentido o dom de profecia é superior ao dom de línguas? Como exercer o dom de profecia? Tudo que ele fala aqui é baseado na Bíblia, tá? Na palavra. Nada de invenção, não. Depois, você tem a ordem no culto. Versos 26 a 40. Paulo impõe limites ao exercício dos dons de língua e de profecia. Paulo instrui a igreja, ele não proíbe. E se esse texto é doutrinário, por que os reformados, gente, ou alguns deles, não creem nos dons espirituais? Isso aqui é para a igreja. É uma ordem apostólica. Por que eles não obedecem? Porque eles proíbem falar em línguas. Paulo fala, não proibais falar em línguas, mas eles proíbem falar em línguas, de profetizar. Por quê? Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Não façam isso. Não façam isso. Paulo impõe limites à participação das mulheres na adoração. Tá? Paulo põe limites à arrogância dos coríntios, que se gabavam de falar em línguas, de ter os dons espirituais. Paulo põe limites às experiências carismáticas. Limite é uma coisa, proibição é outra, tá? Paulo não proíbe. Então, meus queridos, no final do capítulo 15, ou melhor, no início, você já tem aqui as exposições dele. Creio que ele vai expor, né? Deixa eu pegar o capítulo 14. De novo, deixa eu ver a exposição. Amor. Cadê? Seja a terra o mar, onde Deus mandar, irei. Aqui, ó. Capítulo 14. Aí começa a exposição do texto. Fazendo uma introdução, né, ao texto. Maravilhoso. E assim ele faz com o capítulo 2, tá? O melhor, o capítulo 2, ó. Com a segunda carta, mesma coisa, aplicando, enfim, é um excelente comentário, já é um dos melhores comentários expositivos que nós temos das cartas de Paulo aos cristãos de Corinto. E se vocês gostaram desse review, né? Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito. É o primeiro canal que faz o review dessa obra. Sou eu aqui, tá? E comente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa aqui o seu feedback. Tá bom, meus queridos? Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz. Até as próximas indicações.